O jogador hoje é o seguinte, o cara perde o jogo, tá tudo bem, dá risada, aí abraça cantora, aí, olha só que loucura, a torcida batendo palma pra Virgínia. A pressão explodiu. Após a derrota da seleção brasileira para a França, mesmo com um jogador a mais em campo durante boa parte do segundo tempo, a mídia brasileira não perdoou, e o principal alvo foi ninguém menos que Vinícius Júnior. O atacante, que costuma ser decisivo e protagonista, teve uma atuação muito abaixo do esperado, errando jogadas simples, perdendo oportunidades e ficando apagado em um momento em que o Brasil mais precisava. E claro, isso gerou uma avalanche de críticas pesadas de jornalistas, comentaristas e ex-jogadores. Mas afinal, foi só uma noite ruim ou existe algo mais por trás dessa queda de desempenho? Fica comigo porque o debate está pegando fogo. O Vinícius Júnior ganhou a 10 da seleção brasileira. Baita privilégio, né? Mas a atuação contra a França foi muito ruim. Eu não vou chegar nesse vídeo aqui e colocar a culpa exclusivamente no Vinícius. O Brasil tem um ciclo totalmente atrasado, está defasado em relação às principais seleções. Caso da França. O Brasil tem muitos problemas coletivos. O Ancelotti tem menos de 10 jogos no comando. Ainda precisa encontrar uma cara de time, tudo isso. Agora, um jogador do tamanho do Vinícius, que decide temporada sim, temporada também, jogos enormes de Liga dos Campeões, um jogador que deu a volta por cima nesse mesmo ano ao ser vaiado pela própria torcida do Real Madrid, do Bernabéu, coisa que acabaria com a passagem de qualquer jogador comum pelo Real Madrid, o que prova que o Vinícius não é um jogador comum. Esse cara não pode render tão pouco na seleção. A atuação do Vinícius ontem, ela teve momentos de constrangimento. O Vinícius errando passes curtos, passes longos, tentativas de 1 contra 1, saindo com bola e tudo pela linha de fundo. Praticamente todas as tentativas morreram nos pés do Vinícius Júnior. E olha que o Ancelotti, para dar uma moral na coletiva, ainda disse, não, o Vinícius hoje foi muito bem, o Rafinha também. Não, eles não foram. O Vinícius não foi bem. O Vinícius não vai bem com a camisa da seleção brasileira. E é um mistério que ele precisa resolver e precisa entender. Quem quer ser o 10 da seleção brasileira numa Copa do Mundo tem que fazer muito mais. Ai, gente, o futebol mudou, né? Não tem mais sinuca, né? Tem jogador mais que joga sinuca, tem jogador mais que joga pimbolim. O jogador hoje é o seguinte, o cara perde o jogo, tá tudo bem, dá risada, aí abraça cantora, aí, olha só que loucura, a torcida batendo palma pra Virgínia. Nada contra a moça, nada a favor também. Pô, a gente não pode dar pau desses caras. Romário tomava pau, Careca tomava pau, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, os caras tomavam cacete, Cafu, Roberto Carlos foi crucificado na Copa por causa do gol do Thierry Henry, Roberto Carlos, mas não pode falar do Matheus Cunha, ai, não pode falar do Vinícius Júnior, ai, não pode falar do Casimiro, vocês vão tudo se fuder, vai, estão de brincadeira, então, se é esse mundo aí, mundo mentiroso, mundo de internet, mundo onde uma... Pô, vocês estão de sacanagem, cara. Vocês acham mesmo que tá tudo certo? Tá bom, então. E aí o pior de tudo, vocês acharem ainda que o Neymar tem que ir para a seleção brasileira. Tá bom, então. Convoca o Neymar, tá tudo certo, vamos ganhar a Copa do Mundo. E a gente precisa realmente buscar entender o que acontece com alguns jogadores quando vestem a camisa da seleção brasileira. A atuação do Vini ontem, ela é vergonhosa, cara. Vergonhosa. Eu, no lugar do Vini, sairia ontem muito preocupado de campo. Muito preocupado. Porque, assim, inclusive com o tipo de pressão que ele vai tomar aí nos próximos dias, que ele vai ouvir até a Copa do Mundo. Ele tem que se preparar para isso. Se o Vini quer fazer uma boa Copa do Mundo, e eu acho que ele quer, ele precisa se preparar, inclusive psicologicamente. E se preparar bem. Eu sei que tem muita gente falando da risada dele no final do jogo e tal. Eu vou dar uma passada de pano nessa. Pelo seguinte, cara, ele estava ali encontrando o grupo dele de campeão da Champions, lá de Real Madrid, junto com o Ancelotti. Mas não é legal. Sabe por quê? Porque mostra que o cara conseguiu virar uma chave muito rápido. Ele conseguiu terminar um jogo que talvez tenha sido o pior dele com a camisa da seleção brasileira. E olha que o Vini já fez péssimas atuações com a camisa da seleção. Péssimas. Então, ontem, ele consegue virar uma chave de terminou o jogo e eu fui abaixo da crítica e já consegue
eu imagino que pra galera mais competitiva e tal, porra, não consigo trocar uma palavra. Eu sou um cara competitivo, e eu não tô falando, né? Não tô me colocando no mesmo patamar, não é isso. Mas jogando campeonato, jogando, sabe, assim, no clube, coisa evidentemente de amador e tal, porra, perco um jogo eu fico puto. Joguei mal eu fico puto. Não, pô, tem que dar um tempo, velho. Tem que tomar um banho, dar uma respirada pra poder, beleza, sabe? Dá uma... Ele conseguiu virar a chave muito rápido. Então, assim, eu sei que era amistoso, eu sei que... Mas a atuação individual dele... Não sei, cara, se eu teria conseguido virar essa chave dessa maneira. A atuação dele foi péssima. Péssima, péssima. E agora eu quero saber de você. A crítica ao Vinícius Júnior é justa ou exagerada? Foi apenas um jogo abaixo ou já começa a preocupar pensando nos próximos desafios da seleção? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque esse debate promete dividir torcidas. E se você curte esse tipo de conteúdo direto, sem filtro e com análise quente do futebol, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Aqui é Futebol Raiz, opinião forte e cobertura completa. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.